Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo sobre precificação de produtos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as 3 principais formas de construir o preço de venda do seu produto. Formação de preço número 1 é o preço formado a partir da concorrência. Esse é, sem dúvidas, o método mais simples e direto que existe. A lógica é o seguinte: se um concorrente vende um produto semelhante por um determinado valor, você pode simplesmente ajustar o seu preço para algo igual, levemente abaixo ou até mesmo um pouco acima, dependendo do seu posicionamento de mercado. Isso economiza tempo e pode até parecer uma jornada inteligente à primeira vista, mas por trás dessa aparente simplicidade existe um risco invisível, um risco que pode minar toda a saúde financeira do seu negócio se você não souber exatamente o que está fazendo. E é aqui que mora o perigo. A grande armadilha de copiar o preço da concorrência está na suposição de que seus números são iguais aos deles. E isso raramente acontece. Será que o seu custo fixo é igual ao do concorrente? E os seus custos variáveis? Você sabe quanto ele investe em marketing, em equipe, em tecnologia? Será que a margem de lucro que ele precisa é a mesma que você precisa para manter seu negócio saudável? A resposta para essas perguntas, na maioria esmagadora das vezes, é não. E é por isso que simplesmente seguir o preço de seu concorrente pode te levar direto ao buraco sem nem perceber que está caindo. Copiar o preço da concorrência não é por si só o problema. O verdadeiro problema é copiar sem entender. É tomar uma decisão estratégica às cegas, sem ter em mãos os dados e informações que sustentam esse tipo de escolha. Para precificar com base na concorrência, você precisa primeiro ter domínio completo sobre seus próprios custos, precisa saber quanto custa cada centavo do que você vende, precisa entender sua estrutura de gastos, seu ponto de equilíbrio e sua margem de lucro desejado. Sem isso, você não está precificando, você está apenas imitando. E imitação sem conhecimento é um convite ao prejuízo. Por isso, se você decidir usar os preços da concorrência como referência, que seja por estratégia ou por falta de opção, use essa abordagem como um ponto de partida, não como um fim em si mesmo. Aprenda a montar sua formação de preço com base em dados reais, nos custos da sua operação, nas suas metas de lucro, e só depois disso avalie se o valor do concorrente faz sentido dentro da sua realidade, porque no final das contas, não é o concorrente que vai pagar suas contas, é você. E se o seu preço não estiver alinhado com sua realidade, você pode até estar vendendo muito, mas lucrando nada. Formação de preço número 2, o preço baseado nos custos. Essa é talvez a metodologia mais tradicional e mais usada pelas empresas, principalmente pelas pequenas e médias. A lógica parece simples. Você soma todos os seus custos, fixos, variáveis e operacionais, define a margem de lucro que deseja obter e pronto, chegou o preço de venda. É um método direto, lógico, que faz sentido dentro das 4 paredes da sua empresa. Mas tem um problema sério, ele ignora tudo que está do lado de fora. E do lado de fora está quem realmente importa, os seus concorrentes e os seus clientes. Esse modelo de precificação baseado em custos peca justamente por não olhar para o mercado. Imagine o seguinte cenário: você calcula todos os seus custos e chega à conclusão de que precisa vender seu produto por R$100. Mas aí você olha para o mercado e descobre que o seu concorrente direto está vendendo o mesmo produto ou muito parecido por R$80. E pior, com boa entrega, bom atendimento e já consolidado no mercado. O que você acha que o cliente vai escolher? A verdade é dura. O cliente não está nem aí para quanto custa para você produzir aquele item. Ele só quer saber o quanto vai pagar e se o valor que ele está recebendo compensa aquele preço. E é assim que muitos empreendedores travam. É muito comum ouvir frases como: não consigo vender por esse preço porque só o meu custo já é o valor que o concorrente vende. E sabe o que isso revela? Um problema na estrutura de custo ou na gestão. Porque se o seu custo está acima do preço de mercado, algo está errado dentro do seu negócio. Mas mesmo assim, ainda tem gente que insiste em justificar preço com planilha. Só que planilha não convence cliente. Ninguém vai pagar mais caro só porque você
tem mais contas para pagar. O mercado não premia quem tem mais dificuldades, o mercado premia quem gera mais valor. O maior erro desse modelo é ignorar que você não está sozinho no mercado. A formação de preço precisa sim considerar os custos, isso é o mínimo. Mas ela também precisa olhar para fora. Precisa entender o que os concorrentes estão fazendo, quais são os preços praticados e principalmente como o cliente enxerga o valor do seu produto. Porque no fim das contas, preço não é só número, preço é percepção. E se o cliente não enxerga valor no que você vende, não importa se você calculou perfeitamente o seu custo, ele vai comprar de quem entrega mais por menos. Esse método baseado em custos era funcional há décadas, quando o mercado era mais fechado, com menos concorrentes e com consumidores menos informados. Mas hoje, com a internet, com o marketplace e com uma concorrência brutal em praticamente todos os segmentos, não dá mais para pensar como se fosse antigamente. Hoje, quem ignora o mercado perde. E quem forma preço só com base nos custos está fadado a ter problemas de venda, de margem e no longo prazo de sobrevivência. Formação de preço número 3. O preço baseado no valor percebido pelo consumidor. Diferente dos modelos anteriores que olham para dentro da empresa ou para a concorrência, esse aqui vira o foco completamente e coloca o cliente no centro da decisão. O objetivo não é descobrir quanto custa produzir o produto, nem quanto o concorrente está cobrando. O foco aqui é um só, descobrir quanto o cliente está disposto a pagar. Parece subjetivo, mas não é. É uma estratégia muito mais prática e baseada em testes reais de mercado. E é exatamente isso que torna essa metodologia tão poderosa. Ela leva em consideração o que realmente move o mercado, a percepção de valor do consumidor. Mas como você descobre esse preço? Testando, indo para a rua, colocando o produto à prova. O processo é simples. Você lança o produto com preço inicial, observa o resultado, a taxa de conversão, o volume de venda, depois aumenta esse preço, 10%, por exemplo, e testa de novo. Analisa como o mercado reage. Vende mais, vende menos e depois testa novamente, aumentando mais um pouco. Aos poucos você vai encontrar aquele ponto exato onde o produto ainda é comprado, mas agora com a margem de lucro maior. E é aí que está o segredo de descobrir o ponto de equilíbrio ideal entre o valor percebido e o volume de vendas. Esse é o preço mais lucrativo, aquele que maximiza o que sobra no seu bolso, sem matar a conversão. E se você parar para pensar, tudo que está à venda hoje, de garrafa de água a celular de última geração, segue essa lógica. Os preços que você vê no mercado não têm necessariamente relação direta com o custo do produto. Eles têm relação com quantas pessoas estão dispostas a pagar. E é por isso que às vezes você vê alguém indignado com o preço de um produto, dizendo: isso não faz sentido porque o custo para fazer isso é baixíssimo. Só que essa indignação não importa enquanto houver demanda. Se as pessoas continuam comprando, o preço continua subindo. E isso acontece porque quem dita o valor final não é a planilha, é o consumidor. Na prática, esse modelo muda completamente a lógica da precificação. Primeiro você encontra o preço de venda ideal baseado na aceitação do mercado, só depois você vai fazer as contas para entender o quanto sobra. Isso significa que sua margem de lucro não é algo que você escolhe de antemão. Ela é o que resta entre o que o cliente paga e o que custa para você entregar. Pode ser alta, pode ser baixa, vai depender da sua eficiência e do valor percebido. E esse é o verdadeiro jogo. Margem de lucro nesse modelo é consequência, não ponto de partida. Quanto mais valor você conseguir gerar na mente do consumidor, maior vai ser o preço que ele aceita pagar e maior será o lucro. Se você quer aprender a precificar seu produto, passar a saber de verdade se está tendo lucro ou não, conheça o único livro no Brasil que te ensina através do passo a passo precificar o seu produto pelo maior preço que o cliente está disposto a pagar. Link no primeiro comentário do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na precificação do seu produto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!